Como começar no mercado de fundos imobiliários da melhor maneira possível, ganhando o máximo de dinheiro possível, correndo o menor risco possível. Eu sei que pode ser um desafio para você começar nesse mercado de fundos imobiliários e é necessário ter algumas precauções, você precisa entender algumas etapas, tá? Para você ingressar da melhor forma possível nesse mercado e lucrar sem ter que passar aí certas dificuldades nessa trajetória, tá? Então a minha primeira dica para você, primeira informação necessária para você começar nesse mercado é ter uma reserva de emergência. E não só 5 mil, 7 mil reais guardados para aí sim poder investir em fundos imobiliários, mas sim uma reserva robusta, tá? Como nós estamos falando de imóveis, vamos usar o exemplo de um prédio. Um prédio, ele tem que ter uma base muito sólida para que essa base suporte toda a construção desse prédio em cima dela. Então nós estamos dizendo que esse prédio aqui é a sua carteira de investimentos, tá? Para que você tenha uma boa carteira de investimentos, a base tem que ser muito sólida. A sua reserva tem que ser muito sólida e condizente com o seu patrimônio. Se você tem um patrimônio hoje de 100 mil reais, uma reserva de 5 mil, está errado. Sua reserva deveria ser muito mais robusta, porque o seu patrimônio é robusto. Diferente de uma pessoa que tem hoje 5 mil reais e tem 1.250, 2 mil reais de reserva. É ok, é uma reserva de 10 a 20% do patrimônio total, tá? Então a reserva tem que ser robusta, tá? Ela necessariamente tem que ser grandiosa, tanto quanto o seu patrimônio, quanto os seus objetivos. Então tem uma reserva robusta, ela pode ser feita Tesouro Selic ou um CDB com liquidez diária, tá? Para te garantir segurança e liquidez. Você pode sacar o dinheiro a qualquer momento. E por que essa reserva é tão fundamental? Pensa comigo, o mercado de fundos imobiliários é um mercado de renda variável, ou seja, vai oscilar tanto para cima quanto para baixo. Você pode ganhar muito dinheiro rápido ali no médio prazo ou perder um pouquinho ali caso você não saiba lidar com esse mercado. Então, por exemplo, em um momento ruim da economia, que as coisas não vão tão bem, assim, as pernas do Brasil não estão tão boas, economicamente falando, ao invés de você ter que vender os seus fundos imobiliários caso você precise de dinheiro e imediatamente, você pode pegar da sua reserva aquele dinheiro, pagar suas contas, pagar uma cirurgia, quem sabe, ou um conserto do seu carro, da sua moto, e depois complementar essa reserva em uma situação de emergência, tá? Extrema. Já uma pessoa que não tem uma reserva de emergência, caso venha acontecer algo ruim no Brasil ou com ela mesmo, né? Ela tem que vender muitas das vezes os seus fundos imobiliários e pode ser que ela venda em um momento inoportuno, tá? Em uma situação que os fundos estão em baixa e ela tenha que vender com prejuízo, né? Porque ela não pode esperar ele voltar a subir novamente. Lembrando que fundos imobiliários também é um investimento de renda variável, né? Ele paga todos os meses, ele tem uma distribuição semi-fixa mensal de 1%, 1,1%, 1,2% ao mês, porém ela vai oscilar, tá? Tanto essa distribuição mensal quanto o valor da cota, que é o valor do fundo como um todo, tá? A segunda dica para você é saber qual segmento fica mais interessante para você investir, tá? Como assim, Leonan? Dentro de fundos imobiliários você encontra vários segmentos. Tijolo, que são os imóveis, né, físicos lá que você pode visitar esses imóveis. Logísticos, que são galpões logísticos que estão ligados ao tipo tijolo também, tá? Os híbridos, que são vários tipos diferentes de fundos imobiliários e apenas um fundo. Fundos de recebíveis imobiliários que assumem dívidas, que são fundos que geralmente pagam os maiores dividendos, porém também apresentam um risco consideravelmente maior, tá? E também os FOFs, por exemplo, que são Funds of Funds, são fundos imobiliários de outros fundos imobiliários, que é um conglomerado de fundos imobiliários, tá? Então é importante você entender esses segmentos, esses tipos de fundos imobiliários, para você escolher o mais adequado para você. E o que eu recomendaria hoje para você é olhar com muito carinho para os fundos de logística e tijolo, para você começar com o menor risco possível dentro do mercado de fundos imobiliários, tá? Por quê? Os fundos de logística e tijolo, eles não tendem a oscilar muito de preço, então eles ficam ali uma média por cota de R$100, R$98, R$103, R$105. Ele não vai para R$70, depois para R$120, R$130, R$150. Não, ele não oscila tanto, tá? Ele tem geralmente uma alta gradativa. Eu vou mostrar o HGLG11, por exemplo, tá? Então ele tem aqui, ó, ele tem uma alta gradativa, ele cai aos poucos, ele vai aos poucos, ele é bem suave. Diferente, por exemplo, de fundos híbridos ou de recebíveis que têm oscilações mais aparentes, né? Você tem momentos de alta muito forte, de queda muito forte também, o que, claro, pode e vai colocar muito dinheiro no seu bolso, mas para iniciantes é mais recomendado que você comece lá com os fundos de tijolo ou de logística, visando mais tranquilidade nesse processo de aprendizado que você está iniciando agora investindo em fundos imobiliários, tá bom? E antes da terceira dica, eu tenho informação extra para você. Eu tenho hoje um treinamento
treinamento completo sobre fundos imobiliários, de A até Z, tá? Para iniciantes ou nível intermediário, para você que quer aprender tudo sobre fundos imobiliários da maneira mais dinâmica e rápida possível para gerar lucro em até 30 dias, tá? São apenas 30 dias você já está ganhando os primeiros aluguéis aí provenientes dos fundos imobiliários. Ele vai estar aqui na descrição, o link dele é o primeiro link aqui, e um presente extra para você é esse cupom aqui, ó, FUNDO50. São R$50 de desconto para os primeiros 5.000 alunos desse treinamento como um todo, que inclusive eu dei uma planilha automática para ajudar você a comprar e vender fundos imobiliários. Sim, com uma planilha eu te ensino a comprar e vender fundos imobiliários com a ajuda dela, obviamente, né? E também um grupo exclusivo para os alunos, onde eu ajudo você a iniciar lá, a entender melhor esse mercado, tá? Então vamos para a nossa terceira dica. A nossa terceira dica é: compre de 5 a 7 fundos imobiliários no mínimo, ou seja, diversifique, tá? É muito importante você ter vários fundos imobiliários, porque você tem uma diversificação muito bem feita. Ao invés de você comprar apenas um fundo imobiliário, por exemplo, Leonan, eu tenho R$500, eu compro apenas um fundo imobiliário, ou compro 3 fundos, ou 4 fundos, ou até 5 fundos, né? Eu coloco R$100 em cada fundo. É preferível que você diversifique entre 5 fundos e até 7, né? Dependendo de quanto você tem para investir inicialmente, quanto você vai investir todos os meses, porque você vai diversificar cada vez mais o seu portfólio, ou seja, as oscilações dos fundos não vai ser tão agressiva. Você vai ter uma média de ganho boa, mensalmente falando, a distribuição dos dividendos, né? E o risco ele vai caindo gradativamente conforme você vai agregando mais fundos imobiliários à sua carteira. É claro que é importante você escolher os fundos adequados e os segmentos adequados, tá? Quanto mais de um segmento você tem na sua carteira de concentração, ou seja, quanto mais fundos de recebíveis eu tenho na minha carteira, maior é o risco da minha carteira. Quanto mais fundos de tijolo, de logística eu tenho na minha carteira, menor é o risco dessa carteira. Então é muito importante você ficar atento à concentração de cada segmento dentro da sua carteira de investimentos. E já engatando a quarta dica, é importante você olhar também a questão de região, tá? O risco regional dos fundos que você está adquirindo ali. A maioria dos fundos está só em São Paulo, ou eu tenho um fundo imobiliário que tem imóvel em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo e assim em diante. Então, fique muito atento à questão do risco regional. Como que está a distribuição dos imóveis? Se eles estão muito concentrados em São Paulo, que geralmente é o polo, tá? Geralmente é o polo do mercado de fundos imobiliários, ou se ele está mais diversificado, mais espalhado pelo Brasil, que você reduz o quesito do risco regional. Tudo bem? Agora, para você começar com o pé direito da melhor forma possível, é importante ir numa certa cadência. Não queira começar adquirindo tudo quanto é fundo imobiliário, ou eu vou comprar só os melhores do mercado. Hoje, em fundos imobiliários, tem grandes oportunidades, inclusive agora com os FIIs agro, tá? Que são os fundos imobiliários do mercado de agronegócio, né? Que são boas oportunidades que vão gerar bons dividendos. E lembrando que estamos no mercado em ascensão. Você tem tempo de estudar? Sim, mas quanto mais cedo você começa, mais cedo você aprende e mais cedo você ganha dinheiro, tá bom? Então se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui, deixe sua opinião aqui abaixo sobre essas informações que você acabou de consumir e faça parte do Mestre dos Fundos Imobiliários, que é o meu treinamento sobre fundos imobiliários, que vai valer super a pena para você. Vai te economizar em média 2 a 3 anos de estudo sobre esse mercado com apenas um treinamento completo de algumas horas, tá? Então aguardo você na próxima aula, um grande abraço, bons lucros para você e comenta aqui abaixo novamente a sua opinião. Agradeço a sua presença aqui e até mais.